Eu lembro que muito se falava da década de 90, início dos anos 2000, o fim do petróleo. Eu lembro que o pessoal falava, o petróleo vai acabar em 20 anos. Passou 20 anos, não acabou. E hoje em dia tem mais pesquisas, são mais transparentes, né? Eu lembro que eu fiz até uma série de reportagens um tempo atrás. Nos Estados Unidos tem muita pesquisa, eles têm aquela agência lá, Nacional de Petróleo, né? De informação, e tem umas estimativas que pelo menos durante até os próximos 30 anos vai continuar crescendo o consumo de petróleo no mundo e depois vai estabilizar. Mas o petróleo, pelo jeito, a humanidade, o planeta, vai precisar de petróleo durante muito tempo, né, Felipe? Acho que sim. Na sociedade como a gente vive hoje, quer dizer, esses centros urbanos densamente povoados, né, a forma como a gente produz, como a gente distribui as mercadorias, a forma como as pessoas também se movimentam, né, a sociedade como um todo, tudo que você olha ao seu redor, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na rua, praticamente tudo ali veio do petróleo, do gás natural, do carvão, das fontes fósseis, e tudo aquilo que está ali também é mantido graças a isso, né, graças a essas fontes primárias, assim. Agora, o que é realmente uma realidade que a gente vê, o que é uma tendência, né, é que o petróleo barato de se produzido, ele foi esgotado. Primeiro você produz aquele petróleo que está mais fácil de acessar, né? Que está a menor profundidade, muitas vezes está até aflorando da terra, e você procura essas regiões do mundo que são muito específicas, né? O petróleo não é distribuído democraticamente pelo mundo, foi distribuído de uma forma geológica, né? Sob os critérios aí de formação geológica, né, do planeta. Então, as reservas de petróleo estão distribuídas de uma forma muito desigual. E o ser humano, ele encontrou maneiras de encontrar esse petróleo e de produzir, explorar, produzir o petróleo e fazer o uso dele, diferentes maneiras de fazer isso, mas esse recurso primário não é obra do ser humano. Quer dizer, esse recurso primário é a obra da natureza, trabalho da natureza. Centenas de milhões de anos produzindo esse recurso através da além do tempo, pressão, temperatura, para converter esse material orgânico, essa substância que a gente chama de petróleo, que é altamente concentrada em energia e altamente rica em orgânicos, né, compostos orgânicos, que são dificilmente encontrados na natureza. Então, esse recurso natural precioso, ele foi encontrado e a gente encontrou maneira de produzir e usar, que transformou o mundo. E também aumentar a população, a alimentação através dos fertilizantes, que também tem origem fóssil, né, a sua produção direta ou indireta, possibilitou o aumento da produção de alimentos, possibilitou a melhora da condição de vida e o aumento da população. Se você não tivesse descoberto do petróleo, você não teria como sustentar nesse planeta esses 7 bilhões de pessoas, apesar do consumo muito desigual que a gente tem no mundo. Mas então, o que é realmente preocupante, que a gente deve ter um planejamento, especialmente um planejamento estatal para lidar com esse fato, é relacionado à escassez do petróleo barato de se produzir, que é natural que a gente vá buscar primeiro aqueles recursos mais fáceis e mais baratos de serem produzidos. O petróleo era extremamente barato de ser produzido e o seu preço também era extremamente barato no passado. Mas as empresas petrolíferas eram altamente lucrativas. Então, apesar de preços de petróleo relativamente baixos no passado, mesmo reajustando pela inflação, trazendo a dólar presente, ou a moeda presente, seja qual for, você trazendo a moeda presente, o preço do petróleo histórico aí é muito mais baixo do que o de hoje, mas ainda assim a lucratividade das petrolíferas eram maiores. Por quê? Porque os custos de produção eram muito baixos. E essa é uma tendência que a gente observa na indústria mundial. Você tem reservas que são mais produtivas, são mais baratas relativamente, como é o caso do pré-sal em relação a outras reservas que existem no mundo, mas ainda assim ela é relativamente mais cara do que reservas foram encontradas e produzidas no passado. Em termos médios e mundiais, é essa a tendência que se vê. Daí qual é o problema? Se a sociedade conseguisse acompanhar o aumento de preço dos combustíveis proporcional ao aumento de custo das petrolíferas, isso poderia ser administrado porque as petrolíferas gerariam caixa, teriam recurso para investir, para aumentar a produção, para substituir o que está sendo esgotado por novas reservas, etc. Você poderia ter uma administração tranquila disso. Mas acontece que, não é isso que a gente observa. Quando a energia fica mais cara, existe uma tendência recessiva. Então, o que acontece é que existe menor crescimento econômico. A lucratividade das empresas, de todas as empresas, né, a capacidade do próprio Estado de se financiar, ela fica comprometida a partir do momento que a energia fica mais cara e a produtividade do trabalho diminui. Você tem uma diminuição da produtividade do trabalho, uma dificuldade de crescer e uma dificuldade de incrementar os indicadores de desenvolvimento humano, justamente porque a energia cara tem um efeito devastador na economia. Então, a situação é essa: a sociedade ela não tem uma capacidade infinita de pagar mais por energia, mas essa energia tem um custo, tem tido uma tendência de elevação. Então essa é a preocupação, essa dificuldade de você harmonizar a necessidade da indústria com a necessidade da economia e da sociedade. Existem muitas questões aí que precisam ser avaliadas e pensadas, né, diante desse diagnóstico, né, e soluções para isso precisam necessariamente passar por uma ação estatal, porque a ação do mercado não vai resolver esse problema. Pelo contrário, vai apenas agravar esse tipo de problema. O Estado só atua onde existe lucro
especialmente o lucro de curto prazo, quando ele é dominado pelo sistema financeiro internacional, essa lógica parasitária é o que domina. Esse é o problema que a gente tem hoje, né?